Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Amém. Eu encontrei um bem mais precioso. Aleluia. Você encontrou o seu tesouro? Amém. Você por acaso encontrou o seu bem mais precioso? Então glorifique ao Senhor. Aleluia. Pode sentar, igreja, por favor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus maravilhoso. Aqui estamos reunidos mais uma vez para darmos continuidade ao que foi iniciado, o propósito que Deus tem colocado no coração dos nossos pastores. São 19 horas e 18 minutos, tá bom? Tudo que foi ministrado neste culto até agora era preciso ser ministrado, tá bom? Não se preocupe, tá? Tudo aqui foi de extrema importância. Sentimos a presença de Deus através dos louvores, sentimos a presença de Deus na palavra que foi lida, sentimos o cuidado de Deus com um aviso sobre o ensino para a igreja. E abre uma aspa, irmãos. Vai ter um curso para obreiros, liderança aí, para a gente falar a mesma língua, se capacitar na palavra do Senhor. Mas não se engane, a nossa igreja sempre deu curso. Se por acaso você algum dia falou, a nossa igreja não dá curso, não prepara ninguém, talvez você não tenha percebido o quanto a escola dominical tem formado homens e mulheres para o reino de Deus. Na escola dominical aprendemos a cuidar do nosso lar. Na escola dominical aprendemos a ser homens e mulheres a serviço do reino. Na escola dominical aprendemos sobre missões. A escola dominical tem nos ensinado, tem preparado o homem, o jovem, as crianças para encarar essa vida. E a igreja continua em movimento, ensinando. E por isso louvamos aos nossos pastores que têm se levantado mais uma vez e preocupado em dar continuidade a ensinar cada um de nós. Então, como a palavra fala, não lance aos cães as coisas santas do Senhor. Pegue isso, coloque no seu coração, use essa oportunidade. Fala, agora eu vou participar em nome de Jesus. Sabe aquele marco, aquela mudança que você queria, que você pediu para Deus? Deus, eu preciso mudar, eu preciso ir adiante, eu preciso ir mais profundo. Aproveite a oportunidade, irmão, que é nos dada. É investimento para a sua vida, para a sua família. Amém? Alguém está sem a revista? Alguém quer emprestada? Se alguém está sem, levanta a mão, não se constranja. Eu tenho uma sobrando aqui, ó. Está sem aí, Alessandro? Tem aí? O Alessandro lá de trás. Tem, né? Benção. Tem aí, Gustavo? Alguém leva para o Gu aqui, ó, por favor. Pega um aqui, ó, leva. Está desse lado. Aproveitando a oportunidade ainda, quem trouxe o celular aqui, ele faz assim para mim, ó. Quem tem celular aí? Glória a Deus. Pegue seu celular, se você ainda não colocou, coloque no silencioso, ou até mesmo, se possível, coloque no modo de avião. Outra pergunta, curiosidade. Quem tem celular e não trouxe para a igreja, levanta a mão. Olha só que bênção. Esse é o meu objetivo. Glória a Deus pela vida de vocês. Lá no livro de Isaías 42, verso 8, na NVT fala: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Esse período que está aqui na igreja, irmão, não se constranja.
é exclusivamente para adorar o Senhor. Não se preocupe com a chamada, com as mensagens no WhatsApp. Está escrito na palavra de Deus que não vai cair uma folha de uma árvore sem que Ele permita. Então não se preocupe. Agora é exclusivamente para o Senhor. Não se constranja. Não estou mandando. Se eu puder dar um conselho, estou o aconselhando nessa noite. Precisamos de algum minuto para tentar sintetizar o que nos foi proposto nessa noite. Também peço para os irmãos que continuem no espírito de oração, para que não venha ficar alvoroçado às vezes com um horário. Hoje a gente vai estar dando continuidade a mais um módulo, o penúltimo módulo, inclusive. Já aprendemos aqui. Marquei o caráter de Deus, o caráter da humanidade, o grande dilema, a resposta de Deus ao nosso dilema, a resposta. Aprendemos semana passada sobre o arrependimento e hoje vamos aprender sobre a segurança da salvação. Todos nós gostamos de ter garantias. Coloca Mateus capítulo 7, versículo 22, por favor. Vamos usar hoje a NVT. Legal, obrigado. Boa. Todos nós gostamos de garantia naquilo que a gente se propõe a fazer no dia a dia. Se compramos um carro, queremos ele com garantia, porque sabe que eu não estou comprando um bom carro? Se alguém presta-nos um serviço, o que nós queremos? Garantia de um serviço prestado, porque nós estamos fazendo um investimento. Mas você já parou para pensar sobre a salvação? Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22, ele fala: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio em teu nome, e não realizamos muito milagre em teu nome? Mais um, por favor. Eu quem? O Senhor Deus, Jesus. Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Ou em outra tradução, vocês que praticam o mal. Senhor, Senhor, mas nós fomos enviados, fizemos em teu nome, como agora o Senhor fala que não nos conhece? Eu não quero ser surpreendido naquele dia. Afinal de contas, há outros lugares mil espalhados aqui na face da terra que poderíamos estar neste momento, mas escolhemos estar aqui nesse período de 2h30 para nos dedicarmos, nos prostrarmos em adoração ao Senhor, em estarmos sensíveis em espírito para escutar o Senhor falar em nossos corações. Eu não quero que seja em vão. Eu preciso de garantias. Mas sobre o que está condicionado essa garantia da salvação? É sobre isso que estaremos falando nesses próximos minutos. Para quem gosta de ser instruído pela palavra do Senhor, esses próximos minutos de repente se tornam 60 minutos. Pouca gente deu glória a Deus, né, já? Mas é importante a gente sintetizar, tentar e devagar com esse ensinamento que o Senhor deixou para nós. Aqui na introdução a gente aprendemos que
Fala assim: Jesus advertiu que nem todos que afirmam ser cristão ou mesmo confessam como Senhor entrarão no reino dos céus. Olha, talvez você não sabia disso. Às vezes, pelo fato de você estar dentro da casa de Deus, isso não te dá garantia da salvação. Mateus 21, volta lá, deixa pra gente, por favor. Vamos usar bastante data show hoje, porque a palavra ela fala muito mais. Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu iniciei no 22, mas vamos iniciar um pouco atrás. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas apenas aqueles que, de fato, fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Quem vai entrar no céu? Aqueles que, de fato, fazem a vontade de Deus. No dia do juízo, muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca o conheceu. Abre aspas aí. Quem conhece uma celebridade aqui? Levanta a mão. Conhece, já ouvi falar. Todos nós conhecemos. Eu conheço o Lula. Ele é evidente, ele fica nas páginas sociais. Mas, por acaso, eu sou conhecido do Lula? Do presidente Lula? Às vezes nós falamos de Deus, mas você é conhecido por Deus como filho dele? Você já tomou isso para você? Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber se realmente cremos e que temos a vida eterna? Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos pelos seus frutos. Está onde? Mateus capítulo 7, verso 16, por favor. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Pula por 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Como? Primeiro aqui ele nos exorta a dizer que a gente conhece aquele que faz a vontade do Pai. Os discípulos do Senhor é conhecido pelos seus frutos. Olha como é importante os nossos frutos. Como assim? O que é fruto? Fruto é o que fica evidente em nós. Uma árvore, ela é conhecida pelo fruto que fica evidente. Eu, como não fui criado na roça, eu só conheço uma árvore frutífera quando ela produz o fruto. Eu descobri há pouco tempo que essa árvore aqui da pracinha é um pé de romã. O alemão Valdir, que me apresentou a árvore esse dia, que a gente foi pegar umas frutas lá, umas romã. Eu não sabia, agora produzir romã, eu sei que é uma romã. E nós somos assim, diante do Senhor, diante da sociedade. O que evidencia em nós? O seu bom exemplo? O seu jeito de pouco testemunho? Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. Olha só que legal. A salvação não é um resultado de obras, mas as obras são evidências da salvação. Como assim, tá? Olha só, o que Tiago escreveu? Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha só, pelo que você é movido. Olha como fica evidente. O que te move a estar aqui nesta noite? O que te move a sair sábado da sua casa para ir lá perto da estrada do Carneiro e no batismo? Tiago fala, você fala que tem fé?
mostra essa tua fé sem as obras. Cadê as obras? E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ele é motivado pela fé. A fé é o combustível que leva ele adiante. Coloque em Tiago, capítulo 2, verso 18. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me a sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. A salvação é a obra sobrenatural de recriação de Deus, através de quê? Só do Espírito Santo, no coração do homem. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas. Como assim? Vamos lá. Com um novo desejo que nos leva a querer e a conhecer a Deus e agradá-lo. Quem quer agradar a Deus e conhecer a Deus? Só uma nova criatura, um homem transformado. O porquê? Mais para frente a gente vamos aprender que o homem nasce sem essa vontade. Mas quando a gente é transformado, a gente quer ir na contramão do que a gente sempre viveu, do que o mundo é motivado. A gente quer viver para Deus. Por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina da salvação em nós. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizermos. Isso significa simplesmente que o novo nascimento é uma obra contínua em nossas vidas. Coloca João 3, por favor, sobre o que eu li. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá, olha só como é afirmativo, não verá, em hipótese alguma, não verá o reino de Deus. O que é nascer de novo? Foi introduzido um modo diferente de pensar, em você dar lugar para o Espírito de Deus te guiar. Como cristão, teremos grandes lutas contra o pecado. Às vezes podemos até cair em pecados por algum tempo. Porém, se nascermos de novo, não poderemos permanecer nessa condição de pecadores. Aquele que nasceu de novo, ele não se conforma com esse status. Sabe qual é o seu status hoje? Todo mundo gosta. Qual é o status? Não, o status que a gente defendemos é de não pecador. Não quero ficar lá de onde eu vim. Não quero fazer hipótese alguma aquilo que eu já fiz, mano. Mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque Deus começou uma boa obra em nós e completará. Está afirmado lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Olha só, aqui nessa introdução a gente já aprendeu algo ou algumas coisas que evidenciam a segurança da salvação. Como assim? É sobre algo que está condicionado a outra coisa. Você pode ter uma carteira de habilitação para você dirigir o CNH, mas está condicionado ao quê? A você ter no mínimo 18 anos de idade e passar pelo teste teórico, um teste prático,
Assim, se aprovado, você tem direito à permissão para dirigir. Isso é o que nos exemplifica a garantia da salvação. Se agimos assim como o Senhor nos ensinou, é o caminho certo adiante. Mas vamos falar de evidências. Como eu já adiantei, tem coisas que são evidentes. A cor de um carro, a cor da roupa que você está usando. Quando você não gosta de algo, a maioria das pessoas deixa evidente que não gostou. Mas quando estamos caminhando na direção para o alvo que é Cristo, o Senhor, através da palavra dele, deixa algumas evidências, nos mostrando que estamos caminhando na direção certa. Eu confesso para os irmãos que tentei resumir o conteúdo. Mas aqui, para quem já levou para casa esse livreto, a gente fala livreto, mas é o conteúdo disso aqui. Livreto porque são poucas páginas. Já foi extremamente resumido, né? Mas é um conteúdo absurdo. E não achei graça, não achei espaço para tentar tirar algo. Eu senti que ficaria faltando. Por isso que eu iniciei falando que tudo que aconteceu, que está acontecendo, é necessário. A Bíblia nos ensina que os cristãos devem examinar-se ou testar a si mesmo para ver se eles estão na fé. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, por favor. Não estou falando besteira. A Bíblia nos ensina a gente analisarmos a nós mesmos como estamos. Examine-se a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirmam crer. Olha só, o Evangelho não é só de falar, é de praticar. Examine-se a si mesmo e verifique se estão praticando o que afirmam crer, e assim poderão ser aprovados. Certamente sabe que Jesus Cristo está entre vocês, do ao contrário, já foram reprovados. Porém, para que tal exame seja correto, a maneira certa, correta, é preciso ter um padrão verdadeiro. Um padrão, como que eu vou me analisar? Ter um padrão, não é o meu padrão. Não é prudente a julgar nós mesmos de acordo com as nossas próprias opiniões. Olha só, hoje em dia as pessoas têm um gênero, né, que é a minha opinião, é assim que eu penso e pronto. Não é legal julgarmos de acordo com as nossas próprias opiniões ou a com dos outros. O que é o guia para a gente analisar? A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a genuinidade da nossa fé, para que possamos crescer na certeza da nossa salvação. Olha só, se você tem dúvida, vai para onde? Vai para a palavra. Qual o padrão? Não é o meu, não é o do meu irmão, é da palavra de Deus. E o Senhor é tão lindo que a todo instante Ele pensou em nós. Ele sempre viu adiante na onisciência dele. E o Senhor também deixou um livro para a gente, que a gente pudesse consultá-lo. Tantos livros na Bíblia para nos guiarmos, nos direcionarmos. E o livro, a Epístola de 1 João, é a que mais nos ajuda, que mais nos avalia em relação ao cristianismo. O livro de João escreveu:
Primeira Epístola de João. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Está em Primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 13. Primeiramente, João expõe várias características que serão encontradas em alguma medida. Olha só, em alguma medida. Não se preocupe, irmão. Não está do jeito que a palavra nos ensina, mas é à medida. Você vai dando um passo de cada vez e a palavra vai o moldando, vai te deixando moldado à semelhança de Cristo. Na vida de todo verdadeiro cristão, à medida em que essas características se tornam evidentes em nossas próprias vidas, podemos ter a certeza de que realmente conhecemos Cristo e estamos sendo transformados por seu poder. Essas marcas de conversão genuína estão listadas a seguir aqui na nossa revista. Por isso que nós entregamos a revista a todos os irmãos, para levar para casa, para a gente estar lendo diariamente. Faremos bem em orar cuidadosamente ao nos examinarmos à luz delas. Aleluia! Agora vamos para evidências que devemos ter para essa garantia da salvação. Vamos listar aqui 10 evidências. A número 1: os cristãos caminham na luz. Primeira Epístola de João, capítulo 1, o verso do 5 ao 7. O caráter e a conduta do cristão estão sendo progressiva e gradualmente moldados de acordo com a vontade de Deus, tal como Ele nos revelou na Bíblia. Vamos lá. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com Ele e não mais, vamos lá, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Meu Deus, não é possível eu falar que estou em comunhão com Deus e assim, dessa maneira, não viver. Os cristãos caminham na luz em Cristo. 2. Os cristãos são sensíveis ao pecado que está em suas vidas e os confessam. 1 João, capítulo 1, verso do 8 ao 10. Se afirmarmos que não temos pecado, é conhecido da igreja, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Santo Deus. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. E mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Os cristãos não são imunes ao pecado, mas eles o desprezam e lutam contra ele. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento e pela confissão e pela gradual vitória. Nós não somos imunes, por ao contrário, ele nos afirma que são sensíveis. Eu sou sensível à friagem. Eu tomei uma friaginha, por menor que seja, tá aquele calor, eu pego a moto e saio para dar uma volta sem a blusa, tomo aquele vento, no outro dia já estou com a garganta falando meio rouco, já estou meio resfriado. Eu sou sensível à friagem, ao vento. E aquele que ensina a gente é sensível ao pecado. A gente ainda não tem essa imunidade. Por isso a gente tem que lutar contra o tal.
O pecado pega. Tão de perto nos rodeia. Todo dia é uma escolha em nossas vidas. Nós acordamos de manhã e devemos escolher. Eu quero Deus, eu não quero pecar. Eu não quero, vou lutar contra isso. Quem era imune aqui a Covid, quando chegou a Covid? Ninguém era imune. O que a gente fazia? A gente ficou recluso, a gente se isolava, usava máscara. O que a gente estava fazendo na prática? Lutando contra isso para não sermos afetados. E é assim que devemos agir em relação ao pecado. A gente tem que lutar contra isso em nossas vidas, não aceitar. As suas vidas são marcadas pelo arrependimento. Se pequei, o que tem que acontecer? Um arrependimento diário. Um arrependimento. Como? Pela confissão. Senhor, eu confesso. Eu pequei, Senhor. Me ajude, Senhor, me fortaleça. Eu não quero mais. E assim você vai de fé em fé. É uma gradual vitória que colocou aqui pra gente. Você vai lutar contra isso. Aquele que larga, confessa e larga, ele alcança a misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Número 3. Os cristãos guardam, praticam os mandamentos de Deus. Também está na Epístola de 1 João, capítulo 2, 3 e 4. E sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Está condicionado, irmão. Se você o conhece, você obedece. Você vive a nova vida que ele separou, que ele te entregou. Os cristãos praticam a justiça. Capítulo 2, o verso 29 do mesmo livro. Porque sabemos que ele é justo. Também sabemos que todo que pratica a justiça é nascido de Deus. Olha só, irmão, quando você fala, não tem nada a ver comigo, não. Isso não é para mim. Não é comigo, é o problema dele. Não. A Bíblia não fala isso. Ela fala que você tem um compromisso em se dedicar, em se doar. Vai mais um ali, capítulo 3, o verso 7, do mesmo livro, Júlia. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a este respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. A direção que nós temos aqui, irmãos, tem tudo a ver com nós, como foi falado na escola dominical. Precisamos agir com justiça. É de Deus. Por quê? Porque ele é justo. Graças a Deus. Glória a Deus. E não se entregue ao pecado como um estilo de vida. Está no capítulo 3, o verso 4, o 6. Capítulo 3, verso 4, nós iniciamos, depois vamos para o 6. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. Pula o 6. Quem permanece nele não continua a pecar, permanecendo em Deus. Mas quem continua a pecar não conhece e não entende quem ele é. Pula para o 10, por favor. Assim podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Olha, como podemos identificar? Quem não pratica justiça, não ama seus irmãos, não pertence a Deus.
Olha a profundidade do relacionamento com Deus. Como você fala, eu me relaciono com Deus? E onde está o seu relacionamento? Está tendo indiferença? Reflita. A vida dos cristãos é marcada pela conformidade com a vontade de Deus, bem como a confissão, arrependimento dos desvios do padrão divino. Isso não significa que os cristãos são capazes de obedecer de uma forma perfeitamente a todos os mandamentos de Deus. Significa que o modo de vida deles refletirá um novo e crescente apreço pelos mandamentos de Deus e uma crescente conformidade ou obediência a Ele. Já viu aquele irmão que fala, eu não vou para a igreja, eu não consigo. Eu primeiro vou me consertar. Eu vou acertar a minha vida e depois eu vou para a igreja. Você não vai conseguir acertar a sua vida, porque quem vai acertar a sua vida é Deus. Aleluia. À medida que você se aproxima de Deus, Ele vai te estimulando através da palavra a você falar, não, eu não quero mais isso para mim. Isso é o oposto do que Deus quer para mim. Como você vai saber a vontade de Deus sem se relacionar, sem se aproximar? Não dá mais, irmãos. Não dá mais. Olha, eu vou me acertar. Você não tem essa capacidade. Sem Deus não é possível. Vamos adiantar mais um pouco. Os cristãos procuram andar como Jesus andou. Olha, como eu devo andar? Como Jesus andou. 1 João 2:6. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Ah, mas ele era Deus, Fábio. Ele é poderoso. Não. Como ele viveu aqui sobre a terra, ele viveu sentindo o que eu e você sentimos. O que nós sentimos, dores, sofrimentos, essas aflições, esse questionamento, ele sendo 100% Deus, ele foi 100% homem. Não está na revista, mas lembra lá no Getsemane, quando ele foi orar com os seus discípulos, ele ali suando, sentiu o que vinha sobre ele sentiu o que vinha, ele é 100% Deus, ele sentiu, ele falou, Senhor, meu Deus, meu Pai, se possível, passa de mim. Isso na humanidade, mas ele sendo 100% Deus, não, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a vontade do meu Pai que está no céu. Uma renúncia, irmãos. Que exemplo ele nos deixou. Vamos adiantar mais um pouco. Os cristãos amam os outros cristãos. Os cristãos amam os outros cristãos e desejam a sua comunhão e servi-los em atividades práticas. Olha só, se você está cheio de Deus, você ama o seu irmão. Capítulo 2, o verso 9 ao 11, vamos lá. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão, permanece na luz. Quem ama seu irmão, permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Olha só. Mais um. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão. Olha o Senhor está falando. Não se engane, irmão. Se você odeia seu irmão, você ainda está na escuridão. E anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Você é um cego espiritual. Se você não ama seu irmão. Olha como é profundo. Olha só os detalhes que pode levar o Senhor a falar para você.
Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Tchau, tchau. E não tenha bênção, é só um tchau. Apartai-vos de mim. Os cristãos crescem em seu desdém e rejeição do mundo. Os cristãos crescem em seu desdém. Quem conhece essa palavra desdém? Quem? Quem levantou a mão aí? Fala, desdém. É difícil falar desdém definir, mas é desprezo. Indiferença. Tipo assim. É feio. Ignorar. Em relação ao meu irmão é péssimo. Mas em relação ao cristão ao mundo, ignorar o mundo é show de bola. Você está cheio de Deus. Você está cheio de Deus quando não importa o sentido que o mundo está indo. Não importa qual é a tendência. O que o influenciador está dizendo, não importa. Isso é uma prova, é uma evidência de que você está sendo direcionado para Deus. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, por favor, para a gente afirmar o que foi falado. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Aleluia! Quem faz o que agrada a Deus tem a bênção do Senhor sobre a condição da eternidade. Vive para todo o sempre. Aleluia! 7. Os cristãos perseveram nos ensinamentos e práticas de fé que de uma vez por todas foi transmitida à igreja através de Jesus Cristo e seus apóstolos. Coloca Judas 3, o versículo é o 3, porque Judas só tem um capítulo. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo que agora devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé de que uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Olha só, ele estava com outra intenção de falar sobre outra coisa, mas tinha uma necessidade extrema. Ele falava: defendam a fé sobre o que vocês estão vivendo, sobre aquilo que está ensinado. Eu trago para nossas vidas. Hoje a gente tem tantas prioridades, nos dedicamos a tantas as coisas, mas tem uma coisa que realmente vai fazer toda a diferença: é a sua fé, é aquilo que você tem sido ensinado, aquilo que você crê. Aleluia. Sabe quando você vai visitar alguém que você não vê há muito tempo? Aproveite essa oportunidade. Às vezes tem tantos assuntos irrelevantes que você passa uma tarde toda ali introduzindo, mas aqui no livro de Judas a gente aprende que tem coisas que são prioridades. É muito bom a comunhão, mas eu preciso falar algo de Deus para você nesta noite. Eu preciso que você saiba quem mudou a minha vida. Eu preciso que você saiba o motivo da minha alegria. É sobre isso que a gente tem que abordar nas nossas conversas. É sobre você renunciar a algo para agregar valores, para que vidas sejam alcançadas.
Mas os cristãos se purificam. Olha que legal. Os cristãos se purificam. Quem gosta de uma água purificada aí? É extrema importância, né? A gente coloca um filtro, troca a vela de vez em quando do filtro, ou compramos águas, né? Não, quero essa água, essa aqui é purificada. Por quê? Porque é importante beber uma água de qualidade para trazer saúde. Agora, eu estou purificando a minha vida, eu estou me limpando daquilo que o Senhor não quer. Sem purificação você não vai encontrar Deus, você não vai ver a Deus em hipótese alguma. Você precisa se purificar. Em João 3:3, a epístola, a primeira, coloca aí. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é. Todos que têm essa esperança se manterão puros. Eu vou continuar puro, eu não vou me contaminar com o que está sendo oferecido. Isso é uma escolha. Os cristãos creem e confessam que Jesus Cristo é Filho de Deus e Salvador do mundo. Olha só como é importante. Você crê? Você confessa? Em todo ambiente que você frequenta, quando você tem a oportunidade, através do que evidencia na sua vida, é um ato de confessar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aquilo que o mundo espera e às vezes não entende, se dizem que não sabem o que estão esperando, mas estão esperando por um Salvador. Aleluia, Deus. 1 João capítulo 2, versos 22 e 23, por favor. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é anticristo. Mais um. Aquele que nega o Filho também não tem um Pai. Quem reconhece o Filho também tem um Pai. Creia na Trindade de Deus. A obra, ela é completa. Através do Filho Jesus. Foi através do plano de salvação que Deus entregou o seu Filho para mim e para você, que estava reservada à morte. A gente estava condenados. O Senhor, naquele plano maravilhoso, através do Filho dele, nos colocou de novo nessa direção da eternidade. Aleluia. 10. Não poderia deixar de falar o 10. Os cristãos estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Olha só, estão sujeitos à disciplina amorosa e paternal de Deus. Nenhum de nós, estava conversando com a galera na minha casa domingo passado, e ela evidenciou que em mim eu não gosto de ser confrontado ou corrigido. Eu acho que nenhum de nós gosta. A questão não é o gostar ou deixar de gostar. Nós temos esse lado natural de queremos sempre argumentar algo que não está confortável a nós. Mas a correção ela é linda quando vem de Deus. A correção do pai para com o filho, ela é linda, porque o pai está se preocupando com a segurança
com o desenvolvimento da criação do filho. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11. Vamos lá adiantar. Irmãos, amém? Todo mundo na paz? Amém. Temos mais alguns minutinhos? Todo mundo na paz? Amém. É importante a gente dar continuidade. Glória a Deus. Vamos lá. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo seu pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos da verdade, mas ilegítimos. Olha só. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável. Lembra que eu falei? Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é doloroso. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Olha só, mais tarde a gente vê o resultado, porque o Senhor trata com a gente, porque Ele requer santidade dos seus filhos. A gente vai sorrir depois, a gente vai se alegrar. Quando você está passando aquele estreito, você às vezes não entende o porquê, mas às vezes o Senhor está te moldando, está te preparando para algo. Aí você logo ali na frente você sai glorificando o nome do Senhor, porque você compreende o que o Senhor tem feito na sua vida. Esses são alguns das evidências que a gente foi listrada através do autor aqui, que precisamos carregar nossa vida para que tenhamos direito à salvação. Vamos aqui em uns 5 minutos falar sobre os benefícios da salvação, o porquê é importante. Embora não possamos expor e descrever adequadamente todos os benefícios da salvação em um livreto, é útil para nós revermos pelo menos algum deles. Em primeiro lugar, o cristão é regenerado. Aleluia! Aleluia! Todo cristão é regenerado. Aleluia! Romanos capítulo 8, verso 7, por favor. Vamos lá. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Olha só. Efésios 2:1, por favor, mais um para a gente. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Olha só, a gente estava morto. O porquê é necessário a gente se regenerar? Por causa dessa separação. No entanto, aqueles que creem em Cristo foram regenerados, ou se tornaram espiritualmente vivos. Se antes a gente estava morto através do ato
de Cristo, a gente foi regenerado. Maravilha. Efésios 2:5, por favor. Embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu a vida, juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos, aleluia, para que caminhem em novidade de vida. O crente é uma nova criatura com um coração novo, que se deleita em Deus e deseja agradar a Deus. Qual é o desejo do crente? Agradar a Deus. Qual que você tem que policiar na sua mente, no seu coração? Qual é o seu desejo? O desejo do crente tem que ser em agradar a Deus. Romanos 6:4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida através de Cristo, do sacrifício de Jesus. Possamos viver uma nova. Eu tenho direito, você tem direito de viver uma nova vida através do grande sacrifício. Se o mundo fala, não, você nasceu assim, você vai morrer assim, não, negativo. Através do sacrifício de Cristo, eu tenho uma nova vida. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós adoramos. O Senhor já justificou você. O cristão é justificado diante de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, você foi declarado justo. Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Você tem direito de se apresentar diante de Deus. Ele está com ouvidos atentos. Fala, Senhor, eu preciso de Ti. Me ajude a caminhar, Senhor. Isso significa que não somente somos perdoados de todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, mas também que a vida perfeitamente justa de Cristo é imputada a nós, ou creditada em nossa conta, embora ainda iremos lutar contra o pecado e fracassamos frequentemente. Deus declarou legalmente que estamos quites para com Ele. Ele nos trata dessa maneira. Aleluia. Foi debitado em sua conta. Você não tinha como, mas está lá. Deus te deu o direito de você viver essa nova vida em Cristo Jesus. Não, você não tinha como pagar por isso. Foi colocado por Deus. E isso foi dado a você. Esse presente, essa dádiva. Você não tinha condições de se auto-justificar. Mas através de Jesus, você tem esse direito da vida eterna. Vamos virar a página 28. Finalmente o cristão será glorificado. A nossa grande e segura esperança é que, porque Cristo ressuscitou, nós também seremos ressuscitados dos mortos e glorificados quando Cristo voltar. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Pula para o 17, por favor. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto cordeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória.
Tenha convicção de alguma coisa na sua vida, que o Senhor garante que você fazendo essas coisas, você vai participar da glória de Deus na eternidade. Creia nisso, não há não disso na sua vida. Estaremos para sempre com o Senhor em um novo céu e uma nova terra, na qual somente a justiça habitará. Aleluia, João. Aí é o livro de João, capítulo 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. É ali que a gente vai viver eternamente. Vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E então estaremos com o Senhor para sempre. É para sempre. Segundo o livro de Pedro, capítulo 3, verso 13, por favor. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. O que você está aguardando? A volta de Cristo, para viver na eternidade, aonde ali não haverá injustiça, não haverá sofrimento. Você vai morar com o próprio Cristo. Aleluia! Apocalipse, capítulo 21, por favor. Verso do 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra. Olha só a visão. Pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Continua. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. E eles serão seu povo. Quem? Nós seremos povo do Senhor. E o próprio Deus, o próprio Deus estará conosco. Aleluia. Com eles. Capítulo 22 do Apocalipse 27. A gente fecha a revista. Já é 8h20. Apocalipse 22 e o 27. Versículo 27. Não, desculpa. Pula para o versículo 22. Eu fechei a revista. Isso, do mesmo capítulo. E vamos ler até o 27 para finalizar. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Vamos lá. Na cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. As suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão a sua glória e honra à cidade. 27. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aquele cujos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus! O meu nome vai estar lá em nome de Jesus. O seu nome vai estar lá. É essa convicção que temos em Cristo Jesus, irmão. É isso que nos traz alegria. Porque Cristo, Ele anseia por esse momento. E nós deveríamos ansiar por isso. É por isso que a gente estamos aqui reunidos, preocupados em nos alinharmos à palavra de Deus,
para que não possamos ser surpreendidos em coisa alguma. Assim como a Bíblia fala pela passagem: Senhor, olha em mim. Davi, né? Se há algum caminho mau, eu não quero que tenha caminho mau, coisa que me separa de Deus. Todos os dias precisamos nos dirigir a Deus. Senhor, se em mim há algo no caminho mau, Senhor, transforma-me, muda-me, me fortalece, segura em minhas mãos, para que eu não venha tropeçar em pedra alguma, Senhor. Não quero. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um que fez presente nessa noite. Passamos 23 minutos, irmãos, mas tenham certeza na sua vida, isso o Espírito Santo vai continuar testificando no seu coração. É alimento, é combustível para a gente mais uma semana que o Senhor assim nos permitir estar nos caminhando nos caminhos do Senhor. Se assim o bom Deus nos permitir, no próximo final de semana possamos estar presentes, se possível, no batismo, possamos estar presentes na escola dominical pela manhã, e à noite vamos ter o pastor Alisson fazendo encerramento nesse letreiro. A Ana, né? Vai ser a missionária Ana. Então que possamos pedir do Senhor permissão, direcionamento para que tenhamos uma semana de paz, de vitória. Tenhamos uma semana cheia da presença de Deus, porque o inimigo tem investido. Isso que você está fazendo tem deixado o inimigo muito bravo. O inimigo tem investido contra nossas vidas, mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Se não fosse o Senhor, o inimigo já teria destruído a nossa vida. Então saia cheio de fé, sabendo que você não está sozinho. A própria presença do Senhor em espírito, ela está com você. Você nunca está sozinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém.